Boa noite a todos. Hoje, domingo, dia 11 de agosto, mais um estudo do NEP Alcione, das cartas de Paulo, as cartas aos Coríntios. Hoje com o capítulo 5, versículo 13. Alguém quer fazer alguma leitura? Posso? Você tem alguma, Vera? Não posso fazer a que eu tenha selecionado. Não deu tempo de ler. Então, eu vou compartilhar. E em seguida eu faço a nossa prece. Seja feita a divina vontade. Não aflijais o próprio coração, pedindo ao céu aquilo que realmente não constitui nossa necessidade essencial. Recorda em tuas orações que a vontade divina endereça-nos cada dia concessões que representam a provisão de recursos imprescindíveis ao nosso enriquecimento real. Observa, na sucessividade das horas, as bênçãos do Todo Misericordioso. Aparecem quase todas em forma de trabalho nos pequenos sacrifícios que o mundo nos reclama. Aqui é a família exigindo compreensão. Ali é uma obrigação social que devemos cumprir. Além é o imposto do reconhecimento que não nos cabe sonegar. Mais além é o companheiro de caminho que nos pede auxílio e entendimento. Guarda boa vontade no coração e o serviço nas atitudes à frente da humanidade e da natureza, e perceberás que não é preciso bater as portas do céu com demasiadas súplicas ou com excessivas aflições. Repara os nossos irmãos menos felizes, que procuram a fortuna moedada e que buscaram os títulos de autoridade terrestre. Quase todos avançam atormentados ao calor de braseiros invisíveis, suspirando pela paz que temporariamente perderam, em recebendo compromissos prematuros. É possível que sejas colocado à luta da direção ou a mordomia do ouro. É provável que amanhã sejas conduzido aos mais altos postos, na orientação do povo ou no esclarecimento das almas. Se isso, porém, está nos desígnios do Senhor, não precisas inquietar-te através de requisições e rogativas sem qualquer razão de ser. Não intentes a aquisição de bens ou responsabilidades para os quais ainda não te habilitaste. A árvore sem angústia cresce para a colheita, e a fonte, sem violência, desliza no espaço e no tempo, acabando por encontrar a serenidade do grande oceano. Cumpre o dever de hoje com segurança e tranquilidade. Sê antes de tudo correto e irrepreensível para com os outros e para contigo mesmo. E o plano da eterna sabedoria te alçará gradativamente a serviços sempre mais expressivos e sempre mais importantes, porque na confiança de tua fidelidade ao bem, estarás repetindo, com o amor de Jesus, seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. Emmanuel. Bom, então eu convido a todos para elevar nossas preces ao nosso amado Pai, ao nosso amado. Com o coração cheio de gratidão,
Queremos agradecer hoje, em especial, a dádiva aos pais, aos nossos pais, aqueles que estão ao nosso lado, seja física ou espiritualmente, e que nos guiaram, na maioria das vezes, com muito amor, sabedoria, paciência, ao longo de nossas vidas. Abençoe, Pai, a todos aqueles que exercem o papel de pai. Abençoe para que possam continuar a cuidar de suas famílias, seja aqui na Terra ou na espiritualidade. Para aqueles que já não estão conosco, mas que ainda vêm em nossas lembranças diariamente, pedimos o abraço, enviamos o nosso amor, e a todos que já sentiram o amor de um pai, ou todos aqueles que ainda precisam sentir e reconhecer no Pai o infinito amor, que hoje seja um dia de lembranças e de alegrias. E nesse sentimento, pedimos a permissão para iniciar o estudo de hoje, permanecendo conosco, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Boa noite, Jaime. Tá mudo, Jaime. Eu até estranhei que a Vera não falou. Eu cheguei bem no meio, desculpe. Imagina. Feliz Dia dos Pais. Eu não sei se você é pai nessa... Estou tentando ser. Todos nós somos, de certa forma, né? Todos nós. Eu estou com a Bíblia aberta do Peregrino, estou com a de Jerusalém e tenho na Upsearch também. Alguém está com alguma queira fazer a leitura? Hoje é o capítulo, hoje é o último versículo do capítulo 5. A gente encerra esse capítulo e na próxima semana a gente inicia o capítulo 6. A gente pode fazer, né, Vera, passar pelo capítulo 6, acho que em alguns capítulos a gente fez isso, né? Nesses 5 a gente não fez, mas semana que vem a gente pode fazer um apanhado do que vai ser o capítulo 6. E hoje a gente encerra o capítulo 5. Os de fora, Deus julgará. Expulsai o malvado do vosso meio. É do Peregrino. Não tem nota de rodapé. Alguém quer ler outra? Na semana passada, eu li o da Bíblia de Genebra, que contemplava a nota para o 12 perdão, e do 13. Você quer que eu releia? Por favor. Então, vamos lá. Ao citar a ordem repetitiva em Deuteronômio para expulsar os ímpios de Israel, Paulo apresenta um paralelo importante entre a comunidade da aliança no Antigo Testamento e a igreja cristã. A igreja, visível, deve disciplinar seus próprios membros, assim como fazia o povo de Israel no Antigo Testamento. Contudo, os de fora não devem ser disciplinados, isto é, excluídos do contato pessoal pela igreja. Nem mesmo Paulo, em sua autoridade apostólica, julgava os de fora. Isso não significa que Paulo não tenha criticado e chamado os ímpios ao arrependimento, mas que ele não lhes impunha a disciplina que se aplicava à igreja. Perfeito. Eu vou só ler a de Jerusalém. Os de fora, Deus os julgará. Afastai o mal
do meio de vós. Alguém quer que leia mais alguma outra versão ou a gente pode ficar com essas? É mal, malvado, expulsar, tirar, afastar. O que Paulo está querendo nos dizer, né, primeiramente? O que ele está querendo nesse encerramento, né? A responsabilidade, né, das comunidades de ter as suas próprias regras internas para tentar manter a integridade, né? Oi, Caio. Tudo bom? E como que a comunidade deve lidar com essas questões internas, né? Então, Paulo, ele vem lidando com um caso ele está lidando, né, com um caso de moralidade dentro da comunidade, e onde não havia sido tomada nenhuma atitude, né? E essa passagem, né, ele vem fechar em como a comunidade deve lidar com essas questões internas e de erros graves e persistentes, né? E Paulo, ele tem autoridade como apóstolo, como líder, e ele se sente responsável, e ele tem essa responsabilidade em corrigir e orientar aquelas comunidades, não só Corinto, né, mas todas aquelas comunidades que ele fundou e com as quais ele tem uma relação, né? E como que se orienta, né? Como que se corrige comportamentos. As comunidades daquela época, né, elas tinham o propósito de seguir o Cristo, seguir os ensinamentos do Cristo, né? E os ideais que vinha por trás disso. E por isso normas de padrão, normas e padrões de condutas eram estabelecidos, né, para quem desejasse ser cristão, né, para quem assumisse cristão, né? E Paulo, ele vem nesse versículo colocar uma distinção clara, né? Os que estão dentro da comunidade, os que estão fora, né? Que aí ele afirma que os que estão fora é de responsabilidade de Deus julgar, e não ele, né? Jaime, meu querido. Eu já vou começar com os pitacos. Estava pensando aqui, né, quando você estava falando, que isso pode representar ou pode trazer a ideia de níveis de entendimento, né? Então, se eu faço parte da igreja, né, isso deve representar para mim um compromisso, né? Se eu me digo discípulo de Jesus, eu devo seguir a disciplina que Jesus propõe. É mais ou menos esse o contexto que eu estou tentando trazer na questão de quem está na igreja, né? Diferenciando de quem não está, de quem ainda não percebeu, assumiu ou entendeu o compromisso, né? E ainda assim, dentro e fora, existem inúmeros, infinitos níveis de entendimento e de elevação. Não quer dizer que eu estou na igreja, eu sou mais ou menos elevado, ou vice-versa, né? Mas no momento em que eu aderi à igreja, né, a essa prática, essa celebração, a essa disciplina, eu, mais do que ninguém, devo seguir a disciplina. Porque é como se eu estivesse reverberando, né, o aprendizado, o entendimento, a palavra de Deus, inclusive para atingir os que não são na igreja, não são da igreja, ou que não chegaram nesse grau de compromisso ainda. Por si só, isso já é uma lógica mais do que absoluta para entender a preocupação de Paulo. Porque veja, se eu estou aqui, né, por minha vontade, com o meu compromisso, imagino, com Deus, seguindo ou dizendo seguir essa disciplina, mas estou agindo contra isso, isso é um grau de desestruturação enorme para a própria igreja, né? De novo, sem julgamento, mas com a percepção de que
dentro da igreja, mais do que em qualquer lugar, deve-se seguir a disciplina, porque presume-se que você tem mais, eu não diria contato, mas você tem mais entrega de você mesmo no entendimento das normas de Deus, que devem refletir, sem sombra de dúvida, na sua capacidade de agir daquela forma, né? Se eu não tenho esse compromisso, e sou uma pessoa, posso ser uma pessoa boa, não quero dizer com isso que a igreja vai definir quem é bom e quem é mau, não é, mas assim, a partir do momento em que eu tenho compromisso, eu devo cumprir esse compromisso, senão eu estou sendo hipócrita. E esta hipocrisia poderia desestruturar a igreja como um todo. Creio que seja nesse sentido aí que Paulo tem essa preocupação e deixa os que estão fora da igreja, né, porque não faz parte do seu apostolado, vamos dizer assim, né? É óbvio que, como a gente viu aqui no estudo da Bíblia de Genebra, que não é que ele não apontava ou não dizia que tais situações também deveriam ser revistas, inclusive por quem está fora da igreja, mas o foco é a liderança dele na igreja, né? Como apóstolo. Então, era mais ou menos isso que estava na minha cabeça. E quando a gente pensa também para o nosso lado, né? Quando que a gente vive em comunidade, ponto, né? Quando a gente traz isso para as nossas vidas, a gente vê as nossas responsabilidades individuais, né? E também coletivas, porque a gente tem o dever também de zelar pelo bem-estar, cuidar do outro, auxiliar, acolher. O que a gente faz nos nossos centros, né? Tem o acolhimento, tem o auxílio. Então, a gente, em comunidade, a gente também tem esses deveres para ter um equilíbrio, né? E a disciplina, muitas vezes, ela pode parecer dura. Disciplina, a própria palavra parece que já deixa tudo certinho, né? Então, a disciplina, muitas vezes, ela pode parecer dura, e ela é apresentada por Paulo como um ato de amor, como um ato de... Boa noite, Carlos, tudo bem? Tudo bem, meu querido? Como um ato de corrigir, mas de orientar, auxiliar, acolher, proteger aqueles irmãos e também restaurar o erro, né? E numa era, né, que a tolerância muitas vezes ela é mal compreendida, Paulo ele nos ensina, ele nos mostra, né, que tem padrões que têm que ser seguidos, né? Isso é ponto, né? Nós vivemos em sociedade, vivemos em comunidade, mas que não cabe a nós julgar, principalmente aqueles que não compartilham dos mesmos ideais que a gente, né? Ou que ainda estão estão atrás, que estão encaminhados um pouco atrás. E cabe a gente acolher, orientar, e isso é uma maneira de demonstrar amor, né? E aí eu pego um gancho também que eu me peguei nesse estudo, que é da obediência. Quando a gente pensa, né? Até eu trouxe uns trechos, né? De um estudioso, de um exegético. Maior prova de amor a Cristo é obediência às leis, às leis dele, né? O amor é a raiz, a obediência é o fruto. Vamos pensar, hoje é Dia dos Pais, né? Dia em que se comemora, que a gente tem os nossos olhos mais voltados ao pai, a quem cuida, né? Independente se é homem, se é mulher,
aos nossos pais, né? O que um pai espera-se de um pai? Que ele oriente, que ele guie seus filhos ao longo da vida e que também estabeleçam limites e, acima de tudo, né, a gente até fala, né, o que você quer dar, o que seu pai quer de presente? Ah, quer que você seja obediente. Então, um pai, geralmente, ele quer que o filho obedeça. Um professor, também, se for pedir o que ele esperar, quer que o aluno seja obediente. Então, é um processo natural. Assim, então, Deus também, se os nossos pais, se as nossas famílias que cuidaram de nós, ou pensando nos nossos filhos, e mesmo eu sou mãe de pet apenas, né? Eu não tive filho nessa vida. Mas o que você espera? Que eles sejam obedientes, né? Você acha que com Deus é diferente? Não, né? Então, assim como os pais terrenos desejam que seus filhos andem pelo caminho certo, sigam suas orientações, e até eu tive um estudo, foi muito bonito, da irmã Ila sobre o Pai Nosso, né? Depois até acho que foram três aulas. E depois eu posso compartilhar no WhatsApp. O que muitas vezes, nem todos têm a figura de um pai bondoso, né? Então, às vezes você fala assim, Deus, nosso pai. Tem gente que tem como medo, tem aquela questão de punição, né? De um pai enérgico, ou mesmo de um pai que não demonstrou o amor, que muitas vezes, às vezes, ele também não tinha amor, né? Um pai que violenta um filho, seja física, seja de qualquer maneira, ou que comete abuso, uma mãe, então, mas é a figura que reconhece, né? E, de certa forma, os pais querem obediência. Jaime, meu querido. Tá mudo. Obrigado. Hoje eu tô... Ai, Jesus. Enfim, estava falando que quando você comenta essa questão de, às vezes, as pessoas perceberem a figura do pai com certo medo, alguma coisa nesse sentido, isso espelha também a nossa, muitas vezes, né, a nossa percepção com o próprio Deus, porque isso mostra a nossa percepção do que a gente espera que Deus seja na nossa vida e, portanto, Pai seja na nossa vida, né? Eu perdi meu pai com 4 anos de idade, então eu não tenho a menor referência do que é ser pai, né? E quando eu falo isso para meus filhos, eu falo, eu estou tentando, eu não sei o que é, né? Eu estou tentando ser alguma coisa baseado no que eu acho que é, mas eu não tive a vivência. A vivência, na verdade, é neutra. É como eu percebo esse contato que vai me trazer uma visão, por exemplo, de uma repreensão como amorosa ou uma repreensão como agressiva. Óbvio, eu estou tirando todas as questões de abuso, de violência, fora dessa questão, né? Mas o simples fato, né, de um pai repreender um filho, né? Isso, para muitos, é expressão de amor. E para muitos não é. Para muitos é a geração da revolta. Porque para muitos a expectativa é meu pai tem que ser meu amigo, né? E para outro, e é engraçado que se você for avaliar, isso se reflete na sua relação com Deus, muitas vezes. Por que Deus tem que ser meu amigo? Por que Deus não deve refletir as repreensões amorosas quando elas têm que ser colocadas, né? Em inglês nós temos uma palavra que define isso, que é você ser strict.
é mais ou menos severo, reto, não existe uma... a Vera está confirmando aí, obrigado, Vera. Não existe uma tradução perfeita dessa palavra, né? Mas strict é seguir a linha. Ó, esse é o papel do pai, não só do pai, da mãe, não só do pai, da mãe, do amigo, não só do amigo, de qualquer um. Mas o ponto que eu acho que a gente tem que analisar, e que eu estou sempre em conflito comigo mesmo, a forma tem que ser amorosa. O direcionamento tem que ser direto, strict. Mas a forma tem que ser amorosa. E a gente vem aprendendo com isso, né? Muitas vezes você gera revolta, muitas vezes você gera incompreensão, muitas vezes você gera dor, né? Porque quando você corrige alguma pessoa, dependendo do grau ou da percepção que ela tem da necessidade da correção, ela vai aceitar ou não. Nós somos assim, né? Até hoje, né? Por mais que eu treine internamente e ser humilde, aceitar, ainda quando alguém me corrige, tem alguma reaçãozinha que não é natural em mim ainda, né? E é por isso que eu persigo a disciplina, né? E outro comentário que você falou da disciplina ser dura. Por que é dura? Porque nós somos resistentes. Porque, na verdade, nós somos rebeldes, né? O ego tá te empurrando para... Não ouve esse cara, não. Né? Tá bom do jeito que você tá. Não muda, não. Segue aí, né? E esse é o problema. Quando a gente conseguir dominar essa rebeldia, né, e dominar plenamente, vai ser natural que alguém te corrija e você entenda amorosamente a ação do outro, independente da intenção do outro. Que é o que Jesus fez, né? Jesus, nosso modelo e guia, nos trouxe nesse parâmetro. Por que modelo e guia? Modelo, porque ele atingiu a perfeição, e guia, porque ele veio para cá. Ele trilhou o que a gente está trilhando. Então, esse é o guia, né? Qual é o guia que nunca caminhou no caminho? Você vai fazer uma trilha, aí você chega para o guia e fala assim: você já andou por aqui? Não, nunca andei. Então, que guia é esse? Então, é nesse sentido que nós temos o exemplo a ser seguido. Difícil, porque somos resistentes, porque somos teimosos, somos cabeçudos, porque não ainda somos ignorantes temporariamente, ainda não conseguimos entender assim muito claramente o que é, e na verdade a gente entende melhor o que não nos motiva a muita mudança. O que realmente chacoalha, a gente prefere falar: acho que eu não entendi direito, será que é? Será que não é? Será que esse pai que é Deus está me oferecendo isso aí? Será que é para mim mesmo? Será que eu estou no lugar certo? Né? Então, essas questões são vozes da nossa rebeldia, da nossa ignorância. Então, eu só achei interessante fazer esse comentário da questão da percepção de quem é corrigido, eu, no caso, né? Quando, nesse exemplo que eu dei, e essa percepção de pai, que a correção sendo necessária e amorosa, ainda vai ter gente que vai concordar, ainda vai ter gente que vai desagradar. Mas, como o pai maior, né, ele conhece tudo isso, ele sabe tudo isso, ele permite isso, né, provando seu amor, sua misericórdia. É exatamente do confronto dessas situações, de tanto confrontar, que chega um dia que a gente fala assim: quer saber? Não quero mais sofrer por isso, não dá mais, né? Não aguento mais, deixa eu dar o próximo passo. Demora, mas chega, né? É isso aí, Vera, com você. Vou dar uma navega. Caio, até há pouco tempo, fez o relógio da disciplina, né? Nós fizemos a grande viagem, né? Todas as ferramentas que a gente recebe quando a gente reencarna, e uma delas é o relógio da disciplina. É a disciplina, né? É que nós pegamos a história e depois trabalhamos cada ferramenta, aquele tema com as crianças, né? E o quanto a disciplina é importante para nós, porque nós somos indisciplinados. A gente é meio criança que só quer fazer, né? Que tem aquele instinto, aquela vontade, que é aquilo. E Paulo, quando
puxava as rédeas um pouquinho mais, né? Porque vocês se propuseram a ser representantes do Cristo. Para ser representante do Cristo, você tem que, óbvio, seguir straight, seguir a linha, seguir aquele ensinamento, ser exemplo. Eu estava lendo até hoje, num outro livro, que Paulo chamou atenção em algum momento, lá no começo dele, né, como Paulo, que o Cristo disse que a palavra de Deus iria de oeste a leste, aquela coisa toda. Então, Paulo interpretou que é o mundo todo, e não só o povo judaico, né? Então, a igreja era um início, um exemplo, representando alguém. Então, não pode fugir da disciplina, né? E aí eu estava pensando, linkando com um estudo que eu tenho feito, coisa da faculdade, né? A mente de um psicopata. Você começa a ver casos e muita coisa, assassinatos, crimes hediondos que tem por aí. Você vai dar uma olhada e tem muita coisa atrelada lá no início, na infância, na criação, no relacionamento com os cuidadores, e que, claro, nós, espírita, também sabemos que existe o espírito ali atrás, né? Mas o que a gente fala até na evangelização? O espírito, ele tem as suas tendências, mas no início a gente tem como tentar ajeitar um pouquinho mais, né? Até os 7 anos a gente tem um pouquinho mais de facilidade de endireitar alguns galhos que vão se escapando para os lados. Então, se a gente... essa disciplina, esse núcleo família, ele é mega importante na formação de uma sociedade melhor, de um espírito encarnado que se porte, que faça uma evolução positiva. Então, acho que tem muito a ver também Paulo quando vinha trazendo a questão da disciplina. A gente precisa alinhar isso, a gente precisa se esforçar para ser seres melhores, para ser representante do Cristo. Imagina, né? Paulo enxergou o tamanho da importância do Cristo, tu imagina os caras ser meia boca. Tudo bem que a gente hoje em dia até entende mais, né? Eu não sei vocês, mas aqui no Rio Grande do Sul, eu posso falar do estado, inclusive, as casas espíritas não tem só gente perfeita. Não sei a de vocês, mas aqui não tem só gente perfeita, não. E aí é o próprio Cristo que diz: quem precisa de médico não são os sãos. E dentro de uma igreja, de uma casa espírita, de uma congregação, onde você se propõe a se unir a outros por um ideal, e esse ideal é o ideal do Cristo, a disciplina é muito importante. Então, é um trabalho gigante. Vejo que não é só local, só a igreja. É a representação de um núcleo que vai dando exemplo e vai auxiliando na construção de uma sociedade, de uma humanidade melhor. Então, é um trabalho gigante isso aí. Trabalho, claro, que toda grande caminhada começa com o primeiro passo, vai devagarzinho, mas é um
um senhor trabalho, né? E pensar na disciplina é algo que a gente não gosta muito, não. Pronto. Só para isso que você falou do Paulo, né? Está em Gálatas 3:28 e também tem em Romanos, quando ele fala, em Gálatas, quando ele fala que não há judeu nem grego, nem escravo, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E em Romanos também, né? Que ele fala, pois não há diferença entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, seja ele rico, pobre, todos. Dani, minha querida. Eu vou ser bem rápida, que hoje o Caio está muito animado e está gritando bastante. Mas vamos lá, vocês me perdoem pelos gritos. Eu lembrei de duas coisas, né? O meu pai, eu cresci sendo a temporona, eu tenho 13 anos de diferença dos meus irmãos. Então, mesmo com uma boa diferença de idade, eu cresci ouvindo meu pai dizer assim, calma, Caio. Cresci com meu pai dizendo tudo que a gente tem duas opções. A gente pode aprender pelo amor. Peraí. A gente pode aprender pelo amor ou a gente pode aprender pela dor. O que tu prefere? Eu escutei essa frase a minha vida toda. E aí eu fui entendendo aos poucos, né, o que significava. Claro que muito também eu aprendi pela dor, eu não aprendi só pelo amor, né, como todos nós, seres humanos normais. E hoje me lembrei de uma outra coisa também que tem a ver com o que a gente está, tem mais ou menos a ver com o que a gente está estudando, né, sobre a questão do amparo, do auxiliar, do ajudar, do ensinar. Tem um trabalho feito no Hospital Espírita aqui, em Porto Alegre, que é de acolhimento às famílias, né, que não são espíritas, né, as famílias que são de inúmeras religiões. E esse trabalho conheci hoje, enfim, é um trabalho bem antigo, a Vera até deve conhecer, a Viviane que faz parte desse trabalho. E a gente estava conversando justamente a respeito disso. É um momento de dor e sofrimento, onde as pessoas se tornam mais abertas. É o aprender pela dor, né? Uma das exemplificações do aprender pela dor. E elas se abrem um pouco mais para receber esse acolhimento, né? E independente da religião. E a gente vem colocando isso inúmeras vezes aqui também no nosso estudo, sobre a religião ser dos homens, e o acolhimento, o amor, o ensinamento ser de Deus, de Jesus, né? De Deus através de Jesus. Então a minha contribuição é só esta, para deixar risquei o fósforo e larguei aí para a galera continuar. E adivinha, eu vou continuar. Duas coisas, né? Primeiro, que quando a Vera estava falando sobre a questão da detecção, pelo aspecto técnico, psicológico da psicopatia e tal, eu sempre me pego no exemplo do Chico. O Chico teve uma infância absolutamente traumatizante, em todos os sentidos. Mas por que ele não, ele verteu para outro lado? Porque a inclinação dele era essa. Então a gente não pode desprezar essa questão da inclinação. Acho que eu falei disso num dos meus programas, minhas lives, umas 2 ou 3 semanas atrás, exatamente isso, porque a Joana, ela aborda muito dessa questão, né, do quanto a infância é o momento em que a gente consegue, porque ela torna o espírito mais maleável, porque ele ainda não traz todas as inclinações, e a gente consegue formatar o máximo possível, né, e aí na infância, tipo, ó, se eu tive a infância perfeita, vai caber na caixinha, né? Mas não necessariamente, porque o espírito pode explodir a caixinha e falar assim, não, né? A inclinação vai por completamente outro lado, né? É aí que a gente tem que ter atribuição do amor, né? Porque se eu simplesmente não entendo que ser pai, ser mãe, qualquer nome que você dê para isso, né? Você vê,
Quando falo em pai, eu lembro da Daniela. A Daniela é mais pai do que até eu sou para os meus filhos. Eu tenho a experiência da minha mãe, que foi pai e mãe a vida inteira, né? Então, assim, tanto faz para mim, né? Eu não tenho essa formatação, né? O pai faz isso, a mãe faz aquilo. Para mim é expressão de amor, né? Sei que existem atribuições específicas que a mãe tem, enfim, mas não queria entrar por esse aspecto. Mas o que eu quero dizer é que nessa questão, né? Nesse exemplo do Chico, a gente fica para mim a necessidade ainda de muito aprendizado, né? Porque no final das contas, veja, eu não estou ignorando completamente a questão da psicologia, a importância, ou que a própria Joana traz, ou que a Vera trouxe, nada disso, muito pelo contrário, eu tenho bebido muito nessa fonte no sentido de me entender, de entender os outros, isso tem me melhorado. Então, obviamente, é um trabalho ainda hercúleo, porque nós estamos no mundo de prova e expiação. Os espíritos que estão vindo aqui têm as aparas, muitas aparas. E eu, dentre eles, obviamente, nunca me considero fora disso, né? Mas a gente tem que entender exatamente isso. E ainda hoje, por mais que o nosso intelecto tenha evoluído, por mais que os estudos psicológicos tenham crescido, por mais que a ciência tenha avançado, nós ainda temos inúmeros véus sobre o entendimento e conhecimento. E o que me salva de ficar me sentindo um náufrago no meio dessa situação, a minha tábua de salvação é o sentimento, né? É quando eu me apoio, quando a consciência fala, né? Por isso que é importante a gente ter ouvidos aguçados para ouvir a sutil voz da consciência, né? Se eu estou muito inebriado com as distrações da Terra, do mundo, quaisquer que sejam elas, de novo, não vai julgamento nenhum aqui, mas eu ouço menos a consciência. E eu tenho aprendido durante a minha vida, né, por tantas coisas que eu tenho passado, né, graças a Deus, Deus me deu a chance de passar por situações bastante difíceis, né, testando paciência, fé, perseverança, amor. Né, eu tenho percebido os testes na minha vida. Isso para mim é de uma felicidade tremenda. Porque se eu talvez não percebesse isso como teste, talvez hoje eu não estivesse aqui e estivesse revoltado, né? Mas foi exatamente por perceber que Deus me deu essa chance, por entender essa misericórdia, ainda de uma forma deficiente, claro, isso me dá serenidade, me dá paz de espírito para passar o que for, né? Posso dizer isso do fundo do meu coração. É óbvio, dá uma chacoalhada, fala, opa, mais uma? O que eu preciso aprender com isso? Essa é a primeira questão sempre. Aonde está a mácula em mim que me trouxe ou que me atraiu essa prova, ou esse teste, né? Então, isso para mim já é um grande feito nesta vida, né? Porque eu não era assim, né? E eu vim me transformando nesse ponto. E achei interessante o comentário da Dani, reforçando isso, quando o pai dela oferecia as opções, né? É pela dor ou pelo amor? Quem que vai escolher pela dor? Nós, porque nós somos cabeçudos, porque nós somos teimosos. Veja, não é porque a Dani não amava o pai dela. Eu já tive algumas conversas em paralelo, já percebi a importância da figura desse pai na vida dela, graças a Deus. Mas mesmo assim, ela chegou em algum momento e falou assim, será? Será que é isso mesmo? A gente é assim, é da natureza humana. É esse ímpeto que vai nos colocar em confronto com as coisas. O importante é, quando eu fiz, eu vou recolher. Eu não vou me revoltar, não vou culpar ninguém, não vou dizer que ninguém me avisou, porque eu já ouvi várias vezes, eu já ouvi dos meus próprios filhos. Pô, mas eu não sabia, você não me falou. Estou falando faz 5 anos, a mesma coisa, você não ouviu. Então, essas questões, elas apontam e demonstram os diferentes, infinitos níveis de percepção. Ainda hoje, se prepara aí, Dani, que na próxima semana você vai ouvir isso de novo, né? Mas preparando a live da próxima semana, eu comento isso, que eu sempre trago essa questão, né? Nós somos 7 bilhões, mais ou menos, de almas encarnadas. Mais ou menos 20 e tantos, 25, 28, sei lá, bilhões de almas desencarnadas, o que dá um total
aproximado de 30 bilhões de espíritos, cada um num estágio único de entendimento, de elevação, de percepção. Como é que eu posso exigir que o outro tenha a percepção que eu tenho? Não posso. Como é que eu posso exigir do outro a reação que eu tenho? Não posso. Mas veja, o intelecto, ele sempre avança mais rápido do que a moral. O intelecto é a ponta da lança. Com o tempo, ele vai abrindo espaço e a moral vai se instalando. Demora. Porque a moral que eu digo é fazer a ação seguir o que você entendeu no intelecto. Eu li o evangelho e entendi, eu não sou burro, ninguém aqui é. Mas eu não consigo aplicar. Eu não consigo seguir, mas eu sou persistente, né? E aí é que vai sair o fruto positivo do que a gente está falando. Deixa eu ficar quietinho de novo, que a Vera ergueu a mão, desergueu, a Daniela ergueu de novo, pronto, vamos lá. Posso? Então, só pegando esse gancho da questão dos pais, né? O meu pai enfim, o meu maior ídolo é o meu pai, né? Claro, respeitando, obviamente, as imagens de Deus, de Jesus, que são, a gente nem tem como colocar. Mas, assim, eu tenho admiração por artistas, acho bonito o trabalho das pessoas, mas ídolo eu tenho como meu pai, com todos os seus defeitos e as suas virtudes. Então, só para que fique bem claro aí, o Jaime me conhece um pouquinho, a gente teve algumas conversas e realmente não tem, para mim, ídolo são os Nogueira. Né? Eu tenho muito orgulho, muita felicidade de dizer isso, porque e se eu puder pedir, implorar para que numa próxima encarnação a gente possa vir de novo, nem que eu venha como cachorro da família, mas eu quero vir nos Nogueira de novo. E eu acho importante o seguinte, também trazendo, claro, eu só tenho um aprendizado de dentro de casa, eu estou agora estudando a doutrina espírita, né? Então, assim, o meu conhecimento é muito curto, né? Muito. Só o que eu aprendi realmente dentro da família, dentro da criação que eu tive, meu pai e minha mãe sendo super dedicados ao espiritismo e à caridade, mas assim, eu sendo criada dentro dessa família, a gente não ganha conhecimento por osmose, né? A gente vai aprendendo ali no dia a dia com os escorregões, mas como eu nunca me aprofundei em estudo, como eu estou tentando fazer agora, o meu conhecimento ainda é muito raso. Mas o que eu consigo trazer muito também com essa questão dos erros pelo amor e pela dor é que, independente das minhas escolhas ou dos meus irmãos, que graças a Deus foram poucas pela dor, mas sempre, em qualquer circunstância, o acolhimento vinha de imediato. E não de uma forma, eu te avisei, né? A gente sabia que lá no fundinho aquela frase estava estampada na cara dele, mas assim, vinha de braços abertos, dizendo, eu tô aqui e que bom que tu errou enquanto eu tô aqui para te apoiar. Então, assim, isso é de uma humanidade impressionante, por isso que eu digo que ele é meu ídolo. Porque se eu conseguir ser para o meu filho 1/3 do que meu pai foi para nós, eu acho que eu vou estar, meu Deus, ganhando uma encarnação inteira já de presente. E outra coisa que eu também queria agradecer ao nosso amigo Jaime, que a gente tem trocado umas figurinhas muito legais. Jaime, eu fui ao shopping hoje e dirigi até a Zona Sul de Porto Alegre e me lembrei de ti, amigo. Não xinguei ninguém. Olha que o trânsito tava... Menino, abriram assim, ó, aqui tem um hospital que antigamente era um hospício, eles chamavam de hospício, né? O Hospício São Pedro. Eu falei, Jesus, abriram as portas do hospício, os malucos estão tudo na rua. Mas eu não xinguei ninguém, me lembrei do estudo das telas mentais que a gente projeta. Tentei me manter ali, a minha mãe até estranhou, mas enfim, eu fui muito bem na lição de hoje, consegui pelo menos. E era isso, pessoal. Muito bom isso, Dani, muito bom. É ótimo isso, né? A gente
vai aprendendo, né? Eu chorei de rir. A gente vai tentando, né? Ô Jaime, você pode ter certeza que cada vez que alguém daqui que acompanhou os estudos, se for abrir a boca para reclamar no volante, vai lembrar de você. Vai lembrar. E Olha a vai, responsabilidade, né? principalmente, em domar e não reclamar, né? E respirar fundo, ver a beleza de um trânsito, a oportunidade de meditar, é uma oportunidade de meditar no dia a dia. Silvia, eu vou dar o segundo nível para Daniela, que eu passei por isso, né? O segundo nível é, hoje, quando eu estou no trânsito, tá aí, vai aprender. Eu estou no trânsito, eu vou vendo as pessoas, eu vou vendo as coisas acontecendo, eu falo assim, Jesus, abençoa essa pessoa. Faz com que ela entenda. Hoje eu já estou nesse nível. Mas para você ver como é treino, né? A gente tem que impor a nós mesmos a disciplina que a Vera falou, né? Se a gente não fizer isso, vixe Maria. Emmanuel, ele tem um texto, né? A quem obedeces. Ele fala, né, num certo trecho, que toda criatura, ela obedece a alguém ou alguma coisa. E aí ele pergunta, a quem obedeces? Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias antes de observares o conselho do Mestre Divino? É justo refletir quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da liberdade, né? Então, Emmanuel, ele vem nos convidar para refletir sobre essa obediência, sobre a quem nós estamos subordinados, né? Quem que a gente obedece em nossas vidas, né? É inevitável a obediência, Emmanuel nos traz, né? Todos nós, consciente ou inconscientemente, a gente segue algo, seja uma filosofia, uma doutrina, uma tendência, os nossos próprios desejos ou os ensinamentos do Cristo ou de uma outra entidade moral, espiritual. Então, ele vem nos trazer, ele vem nos lembrar que essa obediência pode nos levar tanto para a salvação quanto para a condenação, né? Quanto para uma vida escravizada, principalmente quando a gente está arraigado nas vaidades, na materialidade, né? E a verdadeira liberdade a gente encontra quando a gente segue, quando a gente ouve, que nem o Jaime trouxe, né? A voz da consciência. Porque quem que está na nossa consciência, né? Tá as leis de Deus. Então, seguir a obediência a Deus ou ao Evangelho, né? É libertador. Nos liberta das amarras do egoísmo, do erro, e é um desafio. E principalmente quando Emmanuel traz essa pergunta, né? A quem obedeces? É uma, assim, é uma pergunta bem que leva a gente a refletir sobre o nosso verdadeiro caminho, né? Se a gente está realmente seguindo os ensinamentos do Cristo. Então, aí a gente. E o que é ser julgado por Deus, né? Quando fala, né, que o que é ser julgado? Principalmente ser julgado por Deus, né? E Emmanuel ainda fala em Palavras de Vida Eterna, no capítulo 40, enquanto podes. Então, enquanto podes, auxilia enquanto podes, ampara enquanto possas, socorre enquanto possível, alivia quanto puderes, procura o bem
seja onde for. E, sobretudo, desculpa sempre, porque ninguém fugirá do exato julgamento na eterna lei. Na eterna lei, né? Então, não tem como fugir, né? Não tem como fugir. E aí eu lembrei da parábola dos dois filhos, quando tinha um homem, né? Um homem tinha dois filhos. Aí ele chegou para o primeiro e falou: filho, vai trabalhar na vinha. E ele respondeu: não quero ir. Mas depois ele ficou arrependido e foi. E aí o homem se dirigiu para o segundo filho, né? E falou: vai trabalhar na vinha. E o segundo filho falou: sim, senhor, mas não foi. Aí a gente pergunta, né? Qual que dos dois que obedeceram, né? Essa parábola? Principalmente quando a gente considera o chamado, né? O chamado de Deus, porque para nos arrepender, para nos obedecer, e o seu julgamento, né? Nessa primeira parábola, o primeiro filho, inicialmente, ele recusa o pedido do pai, mas depois ele se arrepende e cumpre a vontade do pai. E quantas vezes a gente resiste ao chamado de Deus? Ou a gente negligencia seus ensinamentos por diversas razões, por medo, por insegurança, por falta de fé ou influências. E muitas vezes, né, como primeiro filho, a gente rejeita o que Deus pede, seja ele por orgulho, ignorância, fraqueza, mas depois vem o arrependimento sincero e a decisão de voltar a obedecer a Deus, né? E o outro filho que primeiro fala que sim e depois não vai, né? Então, o quanto que a gente está atendendo ao chamado? Ou mesmo que a gente se arrepende e faz a vontade, né? Demonstra aqueles que, quando reconhecem os erros e buscam seguir Jesus, né? E isso nos ensina que o julgamento de Deus, muitas vezes, ele leva em conta. Eu acho que muitas vezes, não, ele sempre leva em conta o nosso arrependimento e a nossa disposição de corrigir os erros, de recalcular a rota, viver segundo os seus ensinamentos, né? E a gente tem que estar consciente dessa obediência a Deus, né? De que nós obedecemos a algo sempre, como Emmanuel fala, então que seja obedecer a Deus, né? E Paulo traz essa questão dos que são de fora. Quem são eles, né? Os que são de fora. Então, vamos olhar um pouco para os de fora. Paulo, ele usa essa expressão, né, os de fora, os que estão de fora, daqueles que não fazem parte da comunidade cristã, né? Os que não estão seguindo o Cristo, né? E isso nos reflete, né? O que a gente tem que pôr para fora dentro da gente? Os aspectos negativos de dentro de nós que a gente deseja pôr para fora. As nossas atitudes, os nossos pensamentos, comportamentos, que são incompatíveis com o viver em Cristo, né? E que devem ser colocados para fora, ou seja, eliminados, transformados, né? Então, o egoísmo, o orgulho, a raiva, a inveja, o medo, são elementos que, embora estejam dentro de nós, eles não deveriam fazer parte da nossa vida, né? E deveriam ser expulsos, tirados para fora. A gente tenta
identificar o que esses aspectos negativos que são dentro de nós e que faz parte de um processo de purificação, de aprendizado, de amadurecimento, né? Então, colocar para fora, né? Pensar tirar para fora e é de certa forma também obedecer a Deus, né? Ver o que não está legal e reformular, né? Kardec, ele traz na obra do Céu e Inferno, essa questão do agir pela consciência. Agir pelo bem moral, ele fala, é uma escolha racional, tornando-se uma lei moral, por ser a melhor escolha, e não por obediência a Deus, não por medo, né? Não é porque Deus é punitivo, porque Deus ele vai me julgar, então eu tenho que fazer o correto. Não, a gente tem que aprender a discernir o que é o certo, o que é o errado. Não por medo do castigo divino, seja ele imposto pela justiça humana ou pela justiça de Deus, né? Então, Kardec, ele fala que seu fundamento primordial é a livre escolha. A lei moral está presente na natureza do ser em sua consciência. Então, se a gente for olhar esse tirar, alguém quer falar alguma coisa? Esse que Paulo fala lá no fim, né? Tirar do meio de vós. Esse tirar é expulsar. Então, é expulsar, tirar. E a gente vê a gente ouve, né? Muito, afastar o mal do meio de vós. Então, a ideia de afastar o mal, a gente encontra em várias vertentes religiosas, né? Inclusive no espiritismo, no cristianismo, e é afastar todas as influências externas negativas que estão dentro da gente, né? E afastar mal é afastar o mal-olhado, afastar o orgulho, a inveja, tudo que distancia do ensinamento do Cristo, né? Na Cabala, que é a tradição mais mística do judaísmo, né? Esse afastar, ele é o contraposto da luz. Então, afastar-se quer dizer, é o Sitra Ashra, que é uma maneira de proteger a alma, proteger as pessoas de todas as influências negativas que afastam essa relação com Deus. Então, afastar-se do mal na Cabala, é um processo de correção do mundo. O que isso significa, né? Corrigir os nossos pensamentos, as nossas ações. Então, corrigindo isso, ajuda a elevar e a purificar o mundo ao redor. E aí também tem a lei da atração, né? Que se a gente tenta tirar o mal de nós, a gente acaba automaticamente atraindo o bem. Ele tentando tirar o mal, o bem é atraído. Jaime, meu querido. Você me fez lembrar um estudo do NEP nesse sábado, que eu também participei, e a gente estava lendo Mateus, está bem no comecinho, falando daquela parte que se o teu olho te escandaliza, você arranca teu olho, se a sua mão te escandaliza, você corta a sua mão. E aí a gente foi indo no detalhe, né, do que é o escandalizar, né? O escandalizar é no sentido de te preparar uma armadilha, né, no sentido de te empurrar para alguma coisa que não é o correto, né? E o olho, como é a abertura das informações para o espírito, ou seja, é a questão do pensamento exposto a uma
situação viciante, vamos usar esse termo, né? E a mão é que faz, é que age, né? É a metáfora do agir. Então, é nesse sentido que Jesus nos indica para arrancar o olho e cortar a mão, porque não está esperando que você enfie a faca no olho e arranque, né? Mas a literalidade ainda é muito forte no nosso entendimento, principalmente no Evangelho, né? Porque nós estamos falando de elementos absolutamente abstratos e a nossa inteligência ainda não lida 100% bem com isso, né? A gente ainda dá uma patinada para entender conceitos mais abstratos como amor, como paz, como eterno, como infinito. São questões que não cabem ainda na nossa mente, né? Mas quando você falou essa questão do afastar, né, na Cabala, isso veio muito forte na minha lembrança, né, de questão de realmente é o arrancar o olho e cortar a mão, os dois, porque o olho é o que está, é a janela para a captação do espírito, e a mão é a ação. E eu até dei um exemplo lá no Evangelho, meus exemplos são muito simplórios, né, mas se eu não quero comer pizza, eu não vou na pizzaria. Se eu não estou preparado para dizer não para a pizza, se por algum motivo eu não posso, não devo, enfim, né? A pizza ele serve como esse exemplo genérico, né? Tentando seguir os passos de Jesus nas parábolas. Mas se eu não estou preparado, então não vou. É melhor não ir. Isso é tirar o olho. Isso é cortar a mão. É você reconhecer humildemente a sua incapacidade de lidar com as suas próprias, com a sua própria inabilidade de conter os seus desejos e de sinceramente falar assim, pô, não vou nem me colocar nesse risco, porque você já entendeu a mensagem, né? É diferente do vamos lá, vamos ver no que vai dar, né? Você vai cheio de ansiedade, né? Não vou comer nada, mas lá por dentro você fala assim, se rolar um pedaço eu vou comer, né? E isso vale para tudo na vida, vale para todos os excessos, para todos os vícios, para todas as ações que a gente precisa corrigir, para todas as respostas de trânsito, né? Para todas as situações em família, pai, mãe, marido, mulher, amigo, chefe, para tudo, para tudo. Eu preciso, de fato, cerrar as janelas que atraem essas condições do pensamento, não para que eu não veja o problema, é exatamente porque eu enxergo o problema, entendo que ele existe e eu fecho a porta. Então, você me fez lembrar fortemente isso, e achei interessante dividir com vocês. Perfeito, meu querido, gratidão. E como nós, né, com os olhos da doutrina, né, que a gente vê essas influências do mal em nós, né, essas influências, a gente sente as vibrações, tem a questão da afinidade e a proteção, a prece, né, a vigilância dos pensamentos, o esforço da gente tem em caminhar reto, a reforma íntima, né, a transformação moral, se autoconhecer para reconhecer o que faz mal para a gente, reconhecer o que nos desvia da obediência, que seja obediência ao Pai, né? Então, e mudar de atitude, a lei da causa e efeito, tudo que a gente faz, que a gente sente, a gente gera as consequências imediatas, né? Então, não tem jeito. Então, afastar o mal é pelo bem, é praticar o bem e nutrir boas vibrações, nutrir pensamentos positivos, para a gente ter é um esforço e tanto interno em transformar as nossas próprias imperfeições e lidar com esse mal, né, que Paulo vem orientar a tirar. E no Pai Nosso, Jesus, ele ensina, né, livrai-nos do mal, livrai-nos da tentação, né, esse pedido de livrai-nos do mal é muito significativo
porque a gente vê esse mal como uma tentação que vem nos afastar de Deus e nos conduzir ao erro. E a importância, né, de vigiar e orar, para a gente não cair nesse mal, para a gente livrar-nos desse mal interno, que não é apenas uma força externa, né, mas também reside dentro de nós, mas que nas nossas inclinações e fraquezas, nas nossas más tendências. Então, a gente tem em mente que as nossas atitudes, elas refletem o desejo sincero da gente obedecer. Como lá naquele texto que eu li no início, né, que fala da gente aceitar a vontade divina, da aceitação da vontade divina, né? E a vontade divina, ela é sábia e ela guia as nossas vidas. É um guia para a nossa vida, né? Que a gente possa sempre pedir ao Pai que a vontade dele seja feita, não só por medo do julgamento dele, né? E que a gente, quem que não tem medo do julgamento de Deus, né? Quem que não tem medo de um julgamento de um pai, ou de um julgamento, ou mesmo de um julgamento dos homens, né? Então, há momentos que na nossa vida em que os nossos corações se sentem pesados, sobrecarregados por um sentimento de imperfeição das nossas falhas, que insistem em nos lembrar que nós somos humanos, que nós somos frágeis, e que muitas vezes nós somos falíveis. E aí sentir o peso do julgamento é inevitável. Sentir aquele peso do julgamento sobre nós, né? Aquele temor silencioso, que quando a gente deita a cabeça, às vezes ele vem, né? O julgamento de Deus, né? Mas a gente não pode deixar que em meio a essa tempestade de pensamentos, como foi, eu não sei se foi, acho que foi o Jaime que falou, né? Ou a Dani, que vem aquela segurança acolhedora de Deus, né? Nos convidando a um profundo alívio, que a gente não está sozinho, e que mesmo que o julgamento vier, ele vai ser amoroso, mas que a gente possa lembrar de nos livrar do julgamento, porque o julgamento é reconhecer a nossa humildade, né? E a nossa vontade de crescer. Quando a gente não quer um julgamento, é porque a gente tem vontade de crescer e de melhorar, né? E entender que nós estamos em progresso. Nós já demos nosso horário. Alguém quer fazer uma consideração final? Eu só ia colocar que eu acho que o mal que a gente tem a tentação que a gente tem que resistir é a ignorância do bem que a gente ainda tem, que a gente está a caminho de transformar ela em conhecimento do bem, para melhorar, para poder agir melhor, com amor de preferência, né? Ponto. É bem isso, né? O bem está dentro de nós, ponto. Então, a pureza está dentro de nós. Essa integridade, essa união com Cristo está dentro de nós. Então, essa necessidade da disciplina,
que Paulo nos convidou a refletir, a tirar o mal, né? E esse pedido de nos livrar do mal, a gente é uma expressão de amor pelo bem, não só nosso, mas de cada um de nós aqui, pelo bem do outro, para a gente viver uma vida íntegra. Podemos ir para o capítulo 6, semana que vem? A gente faz então, semana que vem a gente faz um apanhado, como já foi feito em outros, do que vai ser o versículo 6, as ideias principais, tá? Alguém quer fazer a nossa prece? Verinha mexeu a sobrancelha. Quer fazer, Vera? Não, eu mexi brincando, né? A hora que ninguém fala nada, impressionante. Mas posso fazer, sim. Por favor, minha querida, gratidão, meus amigos. Então, vamos serenar nossos pensamentos, tranquilizar nossos pensamentos após as reflexões que mexem tanto no fundo da gente, no nosso interior, que ainda está em profundo aprendizado, em transformação, em construção. Na transformação para um ser melhor, para homens de bem, a construção de espíritos conscientes, amorosos, verdadeiramente vivenciando no Cristo. Te pedimos, Jesus, a permissão para terminar mais esse estudo, mais esse pedacinho, que vamos aos pouquinhos interiorizando para poder fazer um belo aprendizado na nossa encarnação. Te pedimos a proteção para essa semana que se inicia, que tenhamos muitas oportunidades e, principalmente, que possamos aproveitar a cada uma delas da melhor forma possível. Te agradecemos a orientação segura, o ser nosso guia amoroso e que possamos estar aqui de volta na próxima semana. Que assim seja. Graças a Deus. Meus queridos, uma ótima noite, uma